seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Genópolis. Aqui é o pastor Rogério falando com vocês. Mais uma vez aqui reunidos para mais um estudo, dando sequência aí na nossa matéria. Não é? Nós estamos aí tratando sobre a questão do evangelismo, não é? Dedicados ao evangelismo. E na aula passada nós começamos a falar um pouco sobre ali a parte da consolidação, que é aquele acompanhamento à pessoa que tomou a sua decisão por Jesus, não é? E nós estudamos ali especialmente ali a conversão de Paulo, o trabalho que Ananias fez com Paulo de consolidar a fé de Paulo. E eu não sei se você se lembra, mas consolidação significa tornar firme, não é? Algo. E a ideia é que quando a pessoa ela se achega a Jesus, é você poder ajudá-la a afirmar essa decisão, a tornar essa decisão ainda mais firme. Então, hoje nós vamos tratar aí da parte 2, não é? Consolidação, batizando, parte 2, e trata aí mais especificamente sobre, né, essa questão aqui importante do processo da consolidação, né, onde você vai telefonar e visitar aí o novo decidido. Combinado? Então eu gostaria que você estivesse nos acompanhando agora, porque veja bem, aí no processo da consolidação, nós temos aí, esse é o resumo do processo, né? Onde você faz aí a parte do... Volta aqui, onde você faz a parte do telefonema em até 3 dias. Depois ali nesse próprio telefonema você marca aí uma visita, não é? E o resultado dessas duas ações aqui, não é? O resultado dessas duas ações deve ser, então, levar essa pessoa ao batismo e ao engajamento, ao envolvimento dela com a igreja. Ok? Então esse aí é o resumozinho do processo de consolidação, essa parte 2 que nós temos dedicado aí para falar a esse respeito, né? Eu espero que fique aí esse processozinho um pouquinho claro aí para você, porque é assim que nós vamos tratar aí. E hoje a nossa aula ela vai ter assim uma ideia bem prática, né? Ela tem um objetivo assim bem prático, como é que a gente faz o telefonema, a visita, enfim, o que vamos tratar, não é, nessas duas circunstâncias para atingir o objetivo de que aquele novo decidido, né, venha se batizar e a estar engajado na igreja. Então, voltando lá para o PowerPoint, note que em até 3 dias, né, você lembra lá que Paulo ficou, não é, 3 dias ali cego, não é, jejuando e orando, até que Ananias chegasse até ele. Não tem um número mágico nisso, mas apenas a ideia de que a pessoa não pode ficar muito tempo sem um contato de alguém da igreja, ok? E é aí que o telefonema vai acontecer. Em até 3 dias após a decisão da pessoa, então a gente faz o telefonema. E quais são os objetivos, né? Ali no telefonema você vai fazer uma apresentação. Olá, tudo bem? Aqui é o Rogério, sou da Igreja Evangélica Congregacional de Genópolis e estou ligando aí para falar com você. Você esteve conosco, não é, no culto domingo passado, ou num Conecta, ou alguma outra programação da igreja, e nós estamos muito felizes de ter você conosco. Queremos dar a você aí as boas-vindas à nossa igreja, não é? Sinta-se aí abraçado, acolhido, recebido, não é? E aí então esse é o papo que você vai desenvolver aí.
esse também é um momento onde você pode tirar as dúvidas da pessoa, né? Na conversa com ela, se surgirem dúvidas, é onde você pode tirar as dúvidas dessa pessoa, né? É um tempo oportuno para isso. É onde também você pode falar dos cultos, dos conectas, da classe de integração, enfim, onde você diz para a pessoa, não é, quais são as oportunidades que a igreja oferece para ela e tal. E é também aí onde você sugere a ela uma visita, que você gostaria de tomar um café com ela, você gostaria aí de passar um tempo com ela para poder conversar um pouco, não é? Então, essa aí é a ideia, é o resumo de como aconteceria aí esse telefonema, não é? É importante dizer que, embora tenha aí esse resumo, é um telefonema, você está falando com uma pessoa, você precisa interagir com ela, você precisa ser agradável, simpático, educado, não é? Se no momento que você ligar, você se apresenta e pergunta se a pessoa dispõe de um tempo para falar com você, se ela responder positivamente, você dá continuidade. Se ela disser que não, você então pergunta qual é o horário que você pode retornar e desligue o telefone, ok? Agradeça e retorne a ligação quando for mais oportuno. Então, nunca se esqueça disso, que é importante você aí ser simpático com a pessoa, né? E ser agradável, educado quando você estiver conversando, ok? Em até 3 dias é bom que isso de fato aconteça, né? Porque senão passa muito tempo e a pessoa fica ali desprovida de um contato com a igreja, e isso não é legal. Combinado? Então vamos aqui partir aqui após os 3 dias, não é? Em até 3 dias a pessoa recebe essa ligação, mas após os 3 dias é interessante que ela receba aí uma visita, não é? Por isso que você ligou já para marcar essa visita. E aí, quando você estiver sentado lá com a pessoa, né, tomando um café, ali conversando um pouco, não é? Os temas que você vai abordar sobre a decisão dela por Jesus. Não é? Pergunte para ela como foi, se ela entendeu, o que ela sentiu. E ali é a hora de você, talvez você tenha que confirmar a decisão dela, né? Talvez seja a hora de você fazer uma confirmação. Se você perceber que ela não entendeu muito e tal, que foi algo estritamente emocional, aí esse é o momento de você falar ali, não é? Talvez usar a ponte da vida com ela, que eu já falei aqui numa aula anterior, não é? De você desenhar num guardanapozinho, num papel, a ponte da vida, mostrando lá o plano de Deus, né? De criar o homem para se relacionar com ele, mostrando lá o problema do homem, que foi o pecado que separou ele de Deus, mostrar a essa pessoa a solução de Deus que está em Jesus Cristo, né? Que é o único mediador entre Deus e os homens, e depois falar para ela da necessidade que ela tem então de tomar uma decisão diante disso que foi apresentado, de entregar a sua vida a Jesus. Então, esse é o momento que, caso você perceba que a pessoa ela não tomou uma decisão ou não entendeu bem, esse é o horário de você encaminhá-la para uma decisão. Caso ela já tenha tomado, você reafirma, não é, essa decisão. E aí é a hora de falar para essa pessoa da nova vida dela em Cristo, não é? Muito provavelmente, não é, essas outras 3 questões aqui, não é? Talvez você precise de marcar mais uma visita, ok?
ou mais algumas visitas para você conversar com ela de maneira mais clara sobre isso, ok? Aí você vai abordar a nova vida em Cristo. Pode ser uma visita para tratar só sobre isso, o que é ser uma nova criatura, não é? E essas coisas. Na outra visita, você pode falar um pouquinho para ela sobre o relacionamento dela com Deus, a necessidade da Bíblia, não é? Do devocional, a necessidade dela, do tempo dela de oração, não é? E você pode falar para ela das oportunidades de crescimento que ela tem, não é? Através da classe de integração na igreja, do envolvimento dela em um dos nossos conectas, que são as nossas células, da participação dela em alguma, até mesmo nas classes de escola bíblica, que são todas oportunidades de crescimento que essa pessoa tem. Então, em até 3 dias, a pessoa precisa receber um telefonema. Nesse telefonema, então, você marca aí a visita. Após os 3 dias, a pessoa recebe uma visita aí, onde esses tópicos aqui vão ser tratados. É muito importante que você entenda isso, não é? Agora, vamos lá, não é? Vamos ver como é que a gente então faz o telefonema, ou o que a gente também chama de fonovisita, não é? Em primeiro lugar, aqui nesse gráfico, nós temos aí quais são os propósitos desse telefonema, dessa fonovisita, não é? O que a gente pretende com isso? Primeiro, a gente pretende aí despertar na pessoa um interesse por Jesus, né, e pela igreja, pela comunidade, né? Nós também queremos aí desenvolver ou conquistar a confiança dessa pessoa, não é? Vamos nos aproximar no relacionamento com ela, vamos aí, não é, ter esse tempo junto com ela, e também a ideia é de marcar a visita. Então, esses são os propósitos. Mas você precisa também se preparar para isso, certo? Não é? Se prepare com oração, ore por essa pessoa, ore pela vida dela, por aquilo que você sabe dela. Quando ela tomou a decisão, normalmente uma fichazinha foi preenchida com os dados dela. Então comece a orar por essa pessoa. Nós chame aí intercessores para orar por ela, não é? Se o local aí, não é, for, sei lá, uma padaria, ou se for na própria casa dela, ou na sua casa, enfim, o importante é que se encontrem, né? É bom que também você esteja orando para que o ambiente seja propício, para que não tenha interrupções e coisas do tipo. E você também precisa planejar o tempo que vocês vão ter juntos. É interessante que não seja aí um tempo muito longo, não é? É bom que você perceba isso, não seja um tempo muito longo, mas seja flexível também, porque se a pessoa está querendo permanecer mais tempo, ela tem muitas perguntas, ela está muito interessada, você também não vai cortar de maneira abrupta, né? Mas é interessante que você planeje aí bem esse tempo, prepare a mensagem que você vai levar para essa pessoa, não é? E enfim. E na prática, não é? Na hora de fazer a visita, não é? Faça aí, aliás, fazer o telefonema, né? Dê uma saudação para essa pessoa, né? Se apresente, seja agradável, né? Tenha uma conversa boa, né? Lá na Bahia o pessoal chamava essas pessoas que falam demais ou que não são agradáveis de prosa ruim, não é? Então não seja um prosa ruim, né? Seja uma pessoa agradável ali, não é? Durante esse telefonema, procure
perguntar, saber da condição espiritual da pessoa, não é? E sempre que terminar o tempo, se possível, ore por essa pessoa, né? Então é assim que se faz aí esse telefonema, né? A gente orienta, sim, né? A gente orienta com todas essas coisas, com todo esse cuidado, mas, gente, é um telefonema, você está falando com alguém, precisa ser natural. Você tem objetivos? Claro, tem toda uma importância disso, com certeza, mas é uma coisa natural, é tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Você está falando com alguém que entregou a vida dela para Jesus e tal, e você quer saber como essa pessoa está, como ela tem passado, se ela tem dúvidas, enfim, não é? E a sua ideia de marcar um encontro para estar com essa pessoa, fazer uma visita, onde você vai dar continuidade nesse processo de consolidação, não é? Então, voltando aqui para o PowerPoint, né? Os propósitos é você despertar o interesse da pessoa, conquistar a confiança dela e marcar a visita. Não é? O preparo, você deve estar orando por isso. Você planeja bem o local de onde você vai fazer o telefonema, não é? Planejar o tempo direitinho para não ser um horário inconveniente para a pessoa, não é? Na prática, você faz uma saudação, se apresenta, não é? Desenvolve ali uma conversa agradável com essa pessoa, se preocupe, procure saber da condição espiritual dela e, se possível for, termine aí orando por essa pessoa, ok? Bom, agora vamos para outra parte prática, não é? Como fazer a visita, não é? Então vamos voltar lá comigo para o PowerPoint. Como fazer a visita? Então a visita também tem propósito, não é? Ela tem propósito, ela também tem o preparo que você precisa fazer e também tem a prática da visita, não é? No propósito, a ideia é você saber, conhecer aí a impressão da pessoa sobre a reunião que ela participou, onde ela tomou a decisão, seja um culto, um evento da igreja, ou seja, num Conecta, enfim, não é? Você vai perguntar, a ideia é você saber qual a impressão da pessoa sobre aquele acontecimento, naquele evento em que ela entregou a vida dela para Jesus. Também a ideia é você descobrir a necessidade dessa pessoa e ministrar de maneira específica, ok? Então, nessa visita, não é, a ideia, o propósito é você descobrir essas necessidades e ministrar à pessoa de uma maneira específica. E também a ideia, o propósito é você integrar a pessoa no Conecta, nos cultos, nas atividades da igreja, criando ali oportunidades de relacionamento para essa pessoa, ok? Então é muito importante você ter claro esses propósitos, né? Você saber o que a pessoa, qual foi a impressão, as sensações dela sobre aquela reunião, você descobrir uma necessidade. Às vezes a pessoa está passando por problemas, por situações complicadas, difíceis e tal, e você vai poder ministrar isso. E também a ideia do propósito é você integrar essa pessoa na igreja. No que diz respeito ao preparo, você vai marcar com a pessoa o dia e horário que sejam convenientes para ela e também para você. Você vai orar e preparar aí a mensagem que você vai entregar para essa pessoa ali. Busque orar por ela. Você pode não saber das necessidades dela, mas Deus sabe. E de repente você pode ser instrumento de Deus para ministrar na vida dessa pessoa. E é bom que você vá com outra pessoa, né? Que você leve alguém com você, né? Talvez aí um outro discípulo que você esteja treinando para também ser alguém que vai consolidar, que vai ajudar nesse processo inicial, nesses primeiros passos da fé cristã de alguém. Combinado? Então prepare-se, ore por isso, busque de Deus uma palavra, seja bênção na vida dessa pessoa. E na prática, quando você chegar lá, claro, você vai se apresentar, porque a pessoa talvez ela não te conhece, pergunte para ela, faça perguntas, deixe ela falar,
né? Lembre-se disso, faça perguntas sobre como ela está, olha lá, ó, descobrindo a necessidade da pessoa, né? Compartilhe o seu testemunho, compartilhe a mensagem que você levou para ela, não é? E no final ore, não é? E libere paz sobre a vida daquela pessoa, né? Esteja ali com ela. A visita também não é para ser algo mecânico, não é para ser algo pré-fabricado, é para ser algo agradável, para ser algo tranquilo, para ser bom, né? Para ser um tempo edificante, para ser um tempo de Deus na vida dessa pessoa. Combinado? Queridos, vamos aqui de novo para o PowerPoint, só para relembrar para vocês aí os 4 passos da consolidação, não é? Ficar bem claro isso na sua cabeça. Então você tem aqui, ó, o passo do telefonema, ou da fonovisita, como queira chamar, não é? A ideia de você confirmar a decisão da pessoa. Se ela tomou a decisão, você afirma isso e tal. Se você percebe que ela ainda não entendeu, então você repete o processo para levá-la a tomar a decisão para Jesus, fazer o apelo. E depois o outro passo é levar essa pessoa a viver uma nova vida em Cristo e também levá-la a um crescimento espiritual, né, para que ela possa crescer espiritualmente. Então, queridos, tá vendo só? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada complicado, difícil. O que você precisa apenas é ser um discípulo de Jesus que anda com Ele para poder ajudar outros que estão iniciando a sua caminhada na fé cristã a darem os seus primeiros passos, né? Então essa é a segunda e última parte dessa nossa aula sobre consolidação, que é levar a pessoa aí ao batismo, ao engajamento com a igreja. Só voltando lá atrás para você entender isso, eu vou só mostrar novamente aqui, né, o gráfico para vocês. É que eu estou apagando aqui os riscos que eu fiz lá, né, mas agora já dá para compartilhar com você. Então, o processo da consolidação: você vai fazer primeiro o telefonema, marcar a visita, faz a visita, e o objetivo é levar a pessoa aí ao levar a pessoa aqui, tá vendo, ó, ao batismo e engajamento com a igreja, certo? E isso posto, eu quero só fechar aqui mais uma vez, colocando aí os 4 passos da consolidação para você se lembrar bem, né? Que você faz o telefonema, né? Ali você confirma a decisão, leva essa pessoa então aí a viver uma nova vida, crescendo espiritualmente. É isso aí, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, que tenha abençoado a sua vida. E nós nos vemos aí na nossa próxima aula, onde vamos falar da parte do discipulado, né, que ainda está dentro da questão do evangelismo, né, ensinando a obedecer na parte 1. Combinado? Fiquem com Deus e eu vejo vocês aí na nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.